Olá, doutores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo que a gente não publica e é um vídeo que já teve muita repercussão no passado, que foi para seguir as normas, né, do CFM, e esse ano de 2024 as coisas mudaram muito. Então eu vim aqui trazer uma atualização para vocês com algumas novas ferramentas. Então assim, se você quiser ir diretamente para algum tópico que eu vou falar aqui nesse vídeo, tem todos os links aqui embaixo, na descrição mesmo do YouTube. Curta e compartilhe esse vídeo também, compartilhe com seus colegas médicos que precisam saber sobre essa nova atualização e querem também, de certa forma, seguir as normas do CFM. E eu vou estar falando aqui com vocês e vai estar aparecendo a apresentação aqui ao lado também. No final, eu compartilho também esse conteúdo com vocês, com link para download aqui na descrição, tá? E deixando bem claro que eu trabalho com marketing digital para a área da saúde, tem muita coisa que eu vejo acontecer que não é o que está nas normas, e essa preferência, essa decisão se vai arriscar um pouco mais, um pouco menos, eu acredito que cabe apenas a vocês, né? Ao médico que está tomando essa decisão na hora de fazer a sua propaganda, tá? Não cabe ao cara do marketing, não cabe ao videomaker, não cabe a outras pessoas. Cabe a você porque acaba sendo um processo muito individual, né? É algo que só você corre risco. Então toma muito cuidado de seguir conselhos de especialistas em marketing que vão te falar, não, faz isso, não dá nada, pode fazer o que você quiser, porque realmente só você que está correndo risco, não essa outra pessoa, tá? E o conselho que eu deixo aqui também é procurar um advogado para te aconselhar melhor dos desafios, do que realmente pode, do que não pode, de como está sendo isso julgado, porque como muitos processos acontecem em sigilo, né, as pessoas não ficam sabendo o que está acontecendo, mas os advogados têm acesso a tudo isso, né, a gente já conversa com vários deles no dia a dia, então é importante você consultar com algum especialista em marketing médico. Fechado? Então, dito isso, vamos para o vídeo. Queria começar com uma breve história, só porque pode ser que alguém tenha caído de paraquedas, querendo saber um pouco mais das normas CFM, né? E aqui em algum momento vai estar falando, olha, agora você pode postar foto no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. E você pode pensar, ué, mas não sempre pôde? Como assim? O médico era proibido de postar uma foto no seu consultório? E é exatamente isso. Antigamente, né, eles haviam divulgado que você não podia estar publicando fotos em ambiente de trabalho, né? Mesmo que seja uma selfie sua no consultório, mesmo que não tivesse nenhum paciente. Então aqui eu trouxe um como era antes, né? Que não podia publicar foto do seu paciente e nem em conjunto com ele. Então se você postasse uma foto mesmo que a pessoa seja famosa e tudo mais, no seu perfil, poderia estar caracterizando que você está querendo se divulgar, mostrando o seu paciente. Não podia publicar foto em sala cirúrgica para relatar, nem para relatar, né, o que havia sido realizado lá. Não publicar elogios ou agradecimentos por parte de terceiros, né, depoimentos eram completamente proibidos, o que tinha, né, algumas incongruências nas normas, né, porque as ferramentas evoluíram e as normas CFM não haviam acompanhado, né. Eu acredito que com essa nova legislação deu mais liberdade, né, para o médico poder se destacar mais, não só para poder se destacar para o paciente, mas também até para combater outras áreas que podiam ter mais liberdade nessa divulgação e o médico acabava ficando para trás por conta disso. Mesmo assim, né, as normas ainda contêm alguns cuidados que precisam ser seguidos. Eu sei que não é todo mundo que vai seguir, mas se você está aqui no vídeo ainda, pode ser que você queira, né? Então, vamos passar aqui tópico por tópico para eu te mostrar qual foram essas atualizações e o que está sendo feito ou não, beleza? Não podia publicar também antes e depois, e também não podia publicar preços de procedimentos, nem formas de pagamento nas redes sociais. Para você ter uma ideia, eu não podia nem divulgar telefone da clínica, né? Mas enfim, as coisas mudaram, vamos lá para essas atualizações. Começando do início, que é o que é publicidade, né, para o CFM, para deixar bem claro que é qualquer comunicação ao público que o médico esteja relacionado.
Ou seja, você vai ter um site, você vai aparecer no Google, você vai aparecer no Instagram, no Facebook, no TikTok, em qualquer rede social, conta como publicidade para o CFM. E não só isso, mesmo que você não saiba, mas que alguém está divulgando em seu nome alguma coisa, também o CFM considera que você é o responsável por aquilo, mesmo que você não saiba o que está acontecendo. A gente já teve casos, né, aqui na clínica de um médico que a paciente ofereceu fazer a rede social para ele, ele topou, ele não sabia o que estava entrando, o que ela estava publicando, e aí quando foi ver, né, recebeu um processo do CFM. Então tem que tomar muito cuidado com o que está sendo veiculado no seu nome, porque para o CFM você é o responsável. E o médico pode fazer esse tipo de divulgação? Pode utilizar meios publicitários para formar, manter ou aumentar a clientela, sendo permitido também dar informações de caráter acadêmico e ou educativo para a comunidade. Eu sempre comento isso, né? Se você for para o lado de educar o público, né? Educar sua audiência, educar futuros pacientes que se interessam pela sua especialidade, por aquilo que você oferece, você já está muito no caminho certo, né? Dificilmente você vai errar. Onde que você pode errar? Nesse próximo tópico que eu coloquei, o que você deve evitar sempre, né? Qual que é o cuidado principal que você tem que ter nas suas redes. E coloquei aqui as explicações que o próprio CFM esclarece do que é cada tópico, tá bom? O primeiro é o sensacionalismo. O que é o sensacionalismo? Adulterar e ou manipular dados estatísticos, veicular em público informações que possa causar intranquilidade, insegurança, pânico ou medo de forma coletiva ou individual, mesmo que para fatos conhecidos. Usar de forma abusiva, enganosa ou sedutora representações visuais e informações que induzam a percepção de garantia de resultados. Esse tópico eu sei que sempre que você aumenta, que você coloca uma polêmica em cima de algo, dá mais resultado nas redes sociais, né? Alcança mais pessoas, não tem jeito, né? As pessoas, se não tiver algo impactante, não chama a atenção delas. Mas é importante ter cuidado, né? Principalmente porque entra como algo que o CFM proíbe nas suas normas. O segundo tópico é concorrência desleal. Isso antes era bem mais rígido, né? Você não podia nem divulgar um equipamento que já era considerado concorrência desleal. Hoje em dia está mais abrangente, né? No sentido que o que é concorrência desleal? Reportar insinuações de haver feito descobertas milagrosas ou extraordinárias, dirigir-se a outros médicos, especialidades ou técnicas e procedimentos de forma desrespeitosa, com palavras ou imagens ofensivas à honra, à decência ou à dignidade dos que pretende atingir. Anunciar a prestação de serviço médico gratuito em seu consultório privado. Então, tá muito mais, tem muito mais a ver com você ofender, né, outras áreas e tudo mais, do que a divulgação do que você mesmo possui. Conteúdo inverídico, isso com certeza, né, não pode e é bom deixar claro de qualquer forma. Entende-se por conteúdo inverídico toda propaganda ou publicidade com o anúncio de práticas revolucionárias ou milagrosas ou novos procedimentos que não tenham sido aprovados para uso médico pelo CFM. Esse ponto é importante, né, se o CFM ainda não aprovou determinado procedimento, isso significa que para ele o que você está divulgando é inverídico, né, ou não está de acordo com as normas dele. E por último, né, o autopromoção, que é referir-se a si próprio, a serviço onde atue ou técnicas e procedimentos de modo a conferir-se propriedades e qualidades privilegiadas. Então, o único capacitado, o melhor, qualquer coisa que prometa, né, algum tipo de resultado é completamente proibido e você deve tomar cuidado na sua divulgação. O que precisa ter, né, que antes precisava e hoje ainda assim precisa e com alguns adendos. Precisa conter nome, número de registro no CRM, onde quer que esteja sendo exercido a medicina, acompanhadas da palavra médico. E se você tiver uma especialidade, ela também precisa ser registrada para você ter o RQE para poder divulgar que é um especialista em determinado assunto, tá? Para clínicas e hospitais, precisa também conter o responsável técnico.
não pode só colocar o nome da clínica e o CNPJ. Muitas pessoas achavam antes que, eu como médico pessoal não posso postar antes e depois. Mas se a clínica estiver postando, não tem problema. Mas tem sim, porque qualquer publicação, qualquer divulgação, qualquer publicidade precisa ter um responsável técnico, que normalmente é o próprio dono da clínica. Onde a gente vai colocar esse CRM, RQE? Basta conter ele que você já limita de ter problemas, né? Porém, alguns advogados recomendam que o máximo de lugar que você puder colocar, melhor. Às vezes atrapalha o post, fica feio, não fica legal. Então, normalmente o que a gente vê é se você colocar na bio do Instagram, por exemplo, já conta como, estou declarando aqui o meu CRM e o meu RQE. Casos com mais risco, recomenda-se também utilizar na própria descrição de cada post e em alguns casos também é necessário colocar na imagem, tá? Mas, como eu falei, normalmente na própria bio já é o suficiente. Se você tem um pouco mais de problemas, né, que você já responde para o CRM, para o CFM, é importante colocar na descrição, e na imagem seria casos mais avançados ainda. Como eu sei meu CRM, meu RQE, onde eu pego essa informação? Só entrar no site do CFM, você vai ver qual que é a sua especialidade, RQE, o CRM, todas essas informações certinhas. E um ponto muito importante, só pode colocar especialidades que são reconhecidas pelo CFM. Quais são essas especialidades? Vou sair aqui da tela para vocês tirarem um print, porque essas são especialidades médicas reconhecidas pelo CFM e que você pode colocar que é especialista nelas. Nelas e nessas áreas de atuação, tá? Você só pode utilizar a palavra especialista quando você está querendo dizer que é especialista nessas áreas de atuação ou nas especialidades que eu apresentei. Caso não esteja nessa lista, você não pode dizer que é especialista em algo, tá? Então, por exemplo, cirurgião plástico, que já é uma especialidade, especialista em prótese de mama, especialista em lipoaspiração, especialista em lipo-HD. Como que você é especialista em lipo-HD se isso não é uma especialidade, tá? Então tem que tomar muito cuidado a forma com que você vai falar que você é especialista em algo. E também, se você não tem o título de especialista, é vedado ao médico e naquilo que couber as pessoas jurídicas, entes sindicais e associativos de natureza médica, divulgar quando não especialista que trata de sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas, por induzir a confusão com a divulgação de especialidades. Rodolfo, ainda não tirei meu título. Eu posso ficar divulgando no meu Instagram que eu trato questões da pele ou questões mentais? Não pode pelo CFM, tá? Você não poderia estar divulgando somente um tipo, né, de tratamento que cabe a uma especialidade se você não é especialista em determinado assunto. E também, se você tem apenas a pós-graduação, mas ainda não tirou o título, né, não tem um registro, não tem um RQE, você pode dizer que você tem determinada pós-graduação, mas na frente você precisa colocar em caixa alta escrito não especialista. Acho que ninguém vai fazer isso, mas é a recomendação, né, do CFM, você toda vez que disser que é pós-graduado, seja lato sensu, seja stricto sensu, que não é especialista naquela pós que você fez, né? Aquela pós não te forma um especialista, tá bom? Na questão de fotos, né, é permitido, então, a partir de agora, utilizar fotografia ou vídeos com detalhes de seu ambiente de trabalho, sua própria imagem, de membros da equipe e de outros auxiliares. Nossa, Rodolfo, não podia fazer isso antes? Não podia, tá? As pessoas começam a fazer, as ferramentas se atualizam, todo mundo faz, porém, antigamente não podia, agora foi liberado. Outra coisa que você pode fazer é emitir comentários genéricos sobre o prazer com o trabalho, alegria em receber seus pacientes e acompanhantes, motivações com desafios do dia a dia de sua profissão, gerando corrente positiva para a boa imagem da medicina, desde que você não identifique nenhum paciente ou terceiros e não adote tom pejorativo, desrespeitoso, ofensivo, sensacionalista ou incompatível com os compromissos éticos exigidos pela medicina para com suas instituições, outros colegas, especialidades ou técnicas de procedimento, tá? Então, esses cuidados você ainda precisa ter, né, na hora de divulgar.
mas acredito que ninguém esteja na rede social para fazer esse tipo de ação também. Só a questão também de não identificar pacientes ou terceiros, que a gente vai ver isso no antes e depois também, que é uma questão que dificilmente o CFM vai conseguir barrar, tá? E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Na questão de imagem, antigamente você não podia nem colocar banco de imagem, nem mostrar só o paciente, né, só uma parte do paciente, e nem mostrar você fazendo, mesmo que não identificasse o paciente ou você, tá? Antigamente era proibido qualquer representação real sua, e hoje em dia você pode, desde que tenha finalidade educativa, né? E também o que pode, que acho que foi a grande diferenciação, né, das regras antigas para agora, é o que muitos doutores, principalmente voltados para a parte estética, pediam, né, que outras especialidades já faziam. Outras especialidades que eu falo é de outros profissionais além da medicina, né? Então você pode revelar resultados comprováveis de tratamentos e procedimentos desde que não identifique pacientes. Deve-se acompanhar, aí esse é o ponto crítico também da norma, né? Um texto educativo contendo as indicações terapêuticas, fatores que influenciam possíveis resultados e descrição das complicações descritas em literatura científica. Um conjunto de imagens contendo indicações, evoluções satisfatórias, insatisfatórias e complicações decorrentes da intervenção, sendo vedada a demonstração e ensino de técnicas que devem se limitar-se ao ambiente médico, e, quando aplicável, apresentar evolução para diferentes biotipos e faixas etárias, bem como evoluções imediatas, mediatas e tardias das intervenções demonstradas. Bom, é isso, né? O CFM ele teve que abrir, né, acredito eu, para poder ser possível postar o antes e depois, porque muitos médicos estavam postando, né, estava perdendo realmente o controle do que podia e que não podia, principalmente para os novos médicos, estava ficando muito confuso essa questão. Como assim não pode se todo mundo está fazendo, né? Quem está punindo? Como que eu não posso, mas tal pessoa pode? Por que tal pessoa não está sendo inibida? E assim por diante, né? Tem que tomar muitos cuidados quando você decidia, né, postar esses antes e depois. E como eu falei, é uma decisão que cabe só ao médico, porque é ele que pode sofrer qualquer tipo de restrição e poder correr o risco de perder o CRM dele também. E aí o CFM libera, só que ele coloca esses tópicos que são importantes conter junto com a divulgação. E nisso, do que eu estou acompanhando, a maioria dos médicos não tem seguido, né? Eles acabam colocando o resultado, muitas vezes até identificando, né, o paciente, porque acabou que se antes não se tinha, né, o controle de quem estava postando antes e depois, que eram muitas pessoas, agora vai ser muito menos, né? Vai ser mais difícil ainda. Mesmo assim, algumas frases são importantes para deixar claro para o paciente que ele não é porque está tendo aquele resultado, outro paciente também terá, mas fica aqui o aviso, né, que se você quiser seguir as normas CFM à risca, é importante conter essas informações junto no texto. Caso contrário, né, você pode aí ainda receber a cartinha do CFM. E o que não pode fazer? Bom, aqui fica um pouco controverso também, né? Ele coloca que a captura de imagens por equipes externas de filmagem podem ser feitas apenas durante partos. Então, para a parte de cirurgia plástica, dermatologia, que são áreas que mais utilizam, né, esse tipo de gravação, pelo CFM não poderia. Muitos médicos acabam utilizando médicos que estão ali junto na equipe, né, para poder fazer esses vídeos também, fazer essas gravações. Eu acredito que não vai ter grande problema, né? Acho que vai depender muito do hospital também que você está realizando a cirurgia. E é vedado o uso de imagens de procedimento que identifique o paciente. Esse aqui eu vejo bastante gente marcando. E aí o que acontece? O CFM às vezes ele coloca a regra, mas ele deixa algumas brechas, né? Por quê? Porque ele coloca que o paciente hoje em dia ele pode divulgar os resultados,
ele pode falar do médico, ele pode deixar depoimento e muitas vezes, mesmo que na imagem não identifique o paciente, a publicação é feita em collab, né? Ou o paciente é marcado na publicação, então pode não estar identificando ali nas imagens, mas o próprio paciente às vezes vai lá e comenta na publicação, né? Então fica exposto ali quem é o paciente, né? Dá para publicar em conjunto as duas páginas, enfim, o paciente comenta. Então tudo isso fica difícil você controlar de falar que realmente não pode, sabe? Que realmente é vedado, porque tá exposto ali, né? A rede social acaba deixando tudo mais exposto. Então é muito difícil o próprio médico segurar esse tipo de informação que acaba sendo distribuído pela rede. É vedado qualquer edição, manipulação ou melhoramento das imagens. Nossa, o que eu estou vendo de imagem que a luz, só a luz já dá muita diferença, né, de uma imagem para outra. Então a pessoa vai tirar foto de antes e depois de toxina, por exemplo, ou uma luz é uma luz em cima, uma luz fria, a pessoa está com uma cara de cansada e tudo mais, enquanto a outra pessoa está totalmente maquiada, com batom, com uma luz quente bem na cara dela, assim, deixando bem mais brilhoso, né, aquela foto, aquela informação. Então, assim, às vezes não é manipulada, não é editada depois, mas no momento que você tira a foto, dá para ver claramente que tem uma diferença ali na composição. Então é bom tomar cuidado também para ser justo, né, com quem está recebendo ali o conteúdo, a informação. E também não pode expor imagens de consultas e procedimentos transmitidas em tempo real, com técnicas ou métodos de abordagens, ainda que com autorização expressa do paciente, né? Eu acredito que esse aqui seja o ao vivo, né? Ou fazer stories ali no momento e já tá publicando. Então, um cuidado extra que você precisa ter. E mais alguns cuidados que entram na questão dos depoimentos que eu comentei com vocês. Autorretratos repostados dos pacientes e depoimentos sobre a atuação do médico devem ser sóbrios, sem adjetivos que denotem superioridade ou induzam a promessa de resultado. Isso é muito difícil, né? O paciente, principalmente quando passa por uma cirurgia, um tratamento assim tão delicado quanto é, né, na parte da medicina, é muito difícil ele não ir lá e se expressar de uma maneira sem adjetivos, né? De uma maneira sóbria. O que ele vai falar de uma maneira sóbria quando ele vai elogiar o médico que às vezes salvou a vida dele, salvou a vida de um familiar, melhorou a autoestima, né? Então é muito difícil, não tem como ter um controle tão restrito, né? Desse tipo de comentário. E quando as imagens forem de banco de dados do próprio médico ou serviço ao qual pertença, obter autorização do paciente para o uso de sua imagem, respeitar o pudor e a privacidade do paciente que cedeu as imagens e garantir o anonimato do paciente que cedeu as imagens, mesmo que tenha recebido autorização para divulgação. E esse ponto aqui é muito importante mesmo, tá? É importante ter um contrato, né, com ele que você vai utilizar as imagens para divulgação, para publicidade, e o paciente tem que aceitar essas imagens poderem ser utilizadas na rede, tá? Esse aqui é realmente uma dica bem valiosa e que é importante você ver com o seu advogado antes de sair publicando os antes e depois. Em relação aos equipamentos, a mesma coisa, né? Antigamente era considerado concorrência desleal você simplesmente falar que possuía determinado equipamento. Então, mesmo uma clínica de radiologia que os pacientes que vão até a clínica não saberiam que esse é um Samsung tralalá, um HP, ou qualquer coisa que seja. As pessoas não sabem definir qual máquina é melhor que a outra, né? Mas mesmo assim era proibido. Até mesmo para a parte estética, como eu falei, né? Era onde tinha mais restrições e que outras áreas poderiam estar divulgando os equipamentos. Então, se você tinha o co-sculpting, né, para fazer a criolipólise, você não podia falar que tinha o co-sculpting, você só podia falar que fazia a criolipólise. Então, agora, né, com a nova regra, você pode anunciar aparelhos e recursos tecnológicos utilizando as informações, indicações e propriedades presentes em seu portfólio, conforme aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ou sucedânea
e autorizado pelo CFM para uso médico privativo, né? Então, muito melhor, acredito eu. Você pode colocar no seu site os equipamentos que você tem e divulgar também no Instagram. O que não pode é atribuir capacidade privilegiada nessas aparelhagens, divulgar equipamento ou medicamento sem registro da Anvisa e participar de propaganda ou publicidade de medicamento, insumo médico, equipamento, alimento e quaisquer outros produtos induzindo a garantia de resultado, tá? Então, como eu falei, você não pode... continua aquela questão de você não poder falar que é o único que tem, é o melhor e tudo mais, mas você pelo menos agora pode falar que possui esses equipamentos. Sobre a marcação de consulta, e isso é realmente algo que assim, nem precisava falar que liberou porque quase que nunca foi proibido, tá? Se você lia as normas antigamente, você ia ver que eles nem aceitavam você divulgar telefone nas suas redes sociais, né? O que não tem cabimento. Você está criando a conta, você já tem que colocar seu telefone ali, já fica associado ao contato. Mas agora é permitido, né? Você pode então incluir referências em texto, imagem ou áudio quanto à forma de marcação de consulta, horário de atendimento e dinâmica de funcionamento do seu consultório, instituição hospitalar e de assistência médica, física ou virtual. Então você pode orientar pacientes sobre características do local onde os serviços são oferecidos, estacionamento, segurança, privacidade, conforto e localização, bem como seu portfólio de atendimento, planos, seguros de saúde, procedimentos, atos personalizados, entre outros. E você pode informar sobre valores de consultas, meios e formas de pagamento e anunciar abatimentos e descontos em campanhas promocionais. Isso realmente eu não esperava que eles fossem divulgar, mas que você pode agora, né, colocar que você está fazendo uma campanha, campanha do Dia da Mulher, campanha de final de ano, enfim, você pode pensar em ações para poder divulgar nas suas mídias digitais também. O que não pode é vincular promoções a vendas casadas e ou premiações. Né? Vendas casadas não pode pelo próprio judiciário mesmo, né? Pela lei do consumidor, mas aqui também deixa claro que não pode, e não pode também oferecer serviços por meio de consórcio e similares. A gente chegou a falar também em outro tópico que não podia oferecer serviço gratuito, né? Que era também uma prática ilegal da medicina. Bom, eu estava gravando o vídeo sozinho, não vi que foi interrompido por falta de armazenamento, então vim aqui finalizar o conteúdo para comentar com você que se você gostou, se você gosta, né, de fazer de marketing médico, mas ainda assim seguir, estar dentro das normas ou pelo menos, né, seguir de uma forma ética aquilo que você acredita, curta esse conteúdo, compartilha com um colega, com um amigo médico que pensa assim como você também. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!